Ela é uma doença psiquiátrica que se tornou muito popular. Muitas vezes é confundida com tristeza e melancolia. O que é de fato a depressão? Como ela se manifesta? Como tratá-la? É o que você confere no Saúde em Prática, que começa agora. E para falar sobre depressão, nosso convidado é Edson Capone, psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Doutor Edson, obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Olá, Juliana, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bom, para a gente entrar aí um pouquinho mais no assunto, Edson, a gente ouve falar muito em depressão, ela realmente ficou mais popular ultimamente. Ela se potencializou com os tempos modernos? Olha, Juliana, antigamente a população padecia muito de problemas no corpo, né, doenças no corpo. E conforme essas doenças no corpo foram tendo tratamentos, começou a haver uma maior preocupação com a saúde mental, que até então ficava um pouco mais esquecida. Além disso, hoje sabe-se que as próprias doenças do corpo podem ter muita relação com a saúde mental. E também a saúde mental, quando desajustada, desequilibrada, ela pode colocar em risco a vida da pessoa. Por isso que ela tem ganhado tanta importância ultimamente. O que é que diferencia a tristeza, a melancolia de um quadro de depressão? Ter tristeza significa que você está viva, que eu estou vivo. Então, quem sente esse sentimento, ele faz parte da condição humana, ele faz parte da vida. Ele não pode se manter e você não conseguir sair desse sentimento, ou seja, fazer com que ele predomine. Então, é diferente de uma doença, né? A doença é quando a tristeza não vai embora. Ela fica, não vai embora, ela permanece, ela aparece quase todos os momentos do dia, em quase todas as situações da vida. Aí a gente começa a falar de doença. E não só apenas de tristeza. O que de fato caracteriza a depressão? Quais são os sintomas assim mais claros? Bom, a depressão, ela tem hoje um grupo de sintomas que precisam estar presentes para a gente concluir que essa pessoa tem uma doença do tipo depressão. Os sintomas são humor deprimido, na maior parte do dia, em que a pessoa fica com esses sentimentos deprimidos por pelo menos 15 dias. Além disso, ela perde interesse nas atividades habitualmente desenvolvidas, perde o prazer, não tem mais a capacidade de sentir o prazer. Além disso, ocorrem alterações de sono, de apetite, alterações de pensamento, a pessoa fica com dificuldade de concentração, fica com dificuldade de prestar atenção. E a ocorrência de sentimentos como sentimentos de inutilidade, sentimentos negativos, sentimentos de culpa exagerados, sem que haja motivo, além de ideias e tentativas de suicídio. Edson, ao longo aqui do programa, nós vamos conhecer alguns depoimentos de pessoas que superaram a depressão. Então a gente vai ver o primeiro agora. Nossa, depressão eu já passei muito tempo atrás, bastante depressão. Mas agora, graças a Deus, depois que eu comecei a caminhar, fazer exercício físico, cantar mais, sorrir mais, olha, sarou, desapareceu com umas dores também do corpo. Para entrar no estado que eu estava, no tempo que eu estava junto com meu ex-marido. Com 60 anos, foi quando eu me libertei dele, que eu falei para ele, olha, vai ser feliz, porque eu quero ser feliz com meus filhos. Hoje eu me considero feliz, saudável, como bem, durmo bem, sabe? Não tem problema assim para me afligir muito mais não. Agora não é qualquer coisa que me abala. Que bacana aí o depoimento da dona Ivone, né? Nem parece que esteve aí um quadro de depressão, tá super feliz, super viva. Agora, doutor, a depressão, ela tem estágios, tem graus de depressão? Tem. Atualmente se divide a depressão em 3 graus, leve, moderada e grave. Né? A leve seria a presença de alguns desses sintomas que eu disse, de forma mais leve, a pessoa não sofre tanto, consegue ainda fazer as suas atividades. Já na moderada, ela já tem interferência significativa das atividades que ela desenvolve no dia a dia, né? Desde buscar um filho na escola, até fazer companhia para alguém, ela já começa a ter prejuízo nisso para o trabalho, né?
E já na grave, ela vem acompanhada de os sintomas ficam muito fortes e a pessoa acaba, inclusive, querendo muitas vezes tirar a própria vida. Agora, Edson, uma pessoa que tem um grau leve de depressão, ela já precisa de uma medicação? Não. A própria Organização Mundial da Saúde recomenda que nos casos de depressão leve sejam feitas mudanças no estilo de vida, igual a dona Ivone fez, né? Então é muito interessante ter observado o relato dela, porque a cura da depressão leve, ela está na própria pessoa, muitas vezes. Ela pode mudar, começar a fazer uma atividade física, mudar a alimentação, mas principalmente mudar alguma atitude, alguma coisa que na sua vida esteja ruim. No caso dessa pessoa, ela contou de um relacionamento que estava infeliz e era a relação que estava fazendo com que ela ficasse deprimida. Então, em vez de ela buscar um médico e tomar um remédio, ela se autocurou. E isso é muito possível, não só nas leves, na moderada também. Que legal. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco nós continuamos falando sobre depressão e você confere também histórias de quem superou a doença. Continue com a gente. Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando sobre depressão. E aqui conosco, tirando as nossas dúvidas, está o psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Edson Capone. E a gente já inicia este bloco conhecendo a Ângela Casarini, que também superou a depressão. Vamos ver a história dela. A depressão é uma angústia muito grande, você não quer que o dia amanheça. Você quer um quarto escuro, você não quer conversar com ninguém. Eu tive durante 2 anos. Mas é uma situação, passei por psiquiatra, tomei remedicamento, mas é uma situação que só você pode sair do quadro. Não é medicamento, não é psiquiatra, não são amigos, nada. É a sua força de vontade. Senão você não consegue sair. É um quadro horrível. Horrível. Um casamento que tinha acabado, um casamento de 20 anos, eu me sentia muito sozinha, com medo de enfrentar a vida. Eu me sinto uma vitoriosa. Hoje eu faço atividade física, cuido da minha família. Minha filha hoje está com 18 anos, estudando fora. Eu reconstituí minha vida de novo, casei de novo e hoje estou feliz. Mais uma história aí super bacana da Ângela, né? Uma história de sucesso, né, Edson? Sim. Bom, a constituição genética, ela também pode estar ligada ao surgimento da depressão, Edson? Pode, mas apenas como uma tendência, não como um determinante. Então, as pessoas, elas têm tendências familiares a terem determinadas doenças e não têm tendência a ter outras doenças. No caso, você pode ter uma tendência a ter depressão, mas não manifestar ao longo da vida. Agora, há um público mais suscetível a desenvolver a doença? Sim, mulheres em idade fértil. É o principal grupo de risco para depressão. Por quê, Edson? Tem vários fatores envolvidos, né? Desde fatores biológicos, como fatores psicológicos e fatores sociais. Eu acredito, pessoalmente, que os fatores de vivência são os mais importantes. Nós acabamos de ver 2 relatos em que as pessoas apontam o relacionamento como a causa da sua depressão. Bom, agora as crianças, elas também podem ficar deprimidas, Edson? Sim, o quadro de depressão em criança, ele é um pouco diferente. A criança, ela pode não ficar tão triste, ela pode começar a ficar mais irritada, mas é bem mais raro que em adulto. Então, assim, uma criança, geralmente ela pode estar passando por problemas, está mais triste, mas a prevalência de depressão nela é muito menor do que nos adultos. Doutora Edson, a depressão ela pode deixar os seus portadores com a memória falha, com o raciocínio um pouco mais lento? Sim. Esse, inclusive, é um critério para você fazer o diagnóstico de depressão. Mas, na verdade, não há um problema de memória, há um problema de atenção. A pessoa tem toda a sua atenção voltada para dentro, voltada para os pensamentos, para os seus problemas. E aí ela esquece de prestar atenção no que está acontecendo fora. Entendi. Quando ela precisa se recordar, ela não prestou atenção. Aí ela acha que é um problema de memória. É muito comum, sim. Agora, Edson, a gente vai conhecer mais uma história, a história da dona Benedita, um outro exemplo de superação. Eu
tive uma depressão pós-parto há 39 anos atrás, quando meu terceiro filho nasceu. E eu lutei com essa depressão todos esses anos, passando às vezes bem, outras vezes mal, muita tristeza, vontade de não viver, muito cansaço, muito mal-estar, não tinha vontade de sair de casa, não tinha vontade de conversar. Então os sintomas são terríveis. Na época era uma doença que ninguém conhecia. Ninguém achava assim que era depressão, porque nem se falava em depressão. Mas eu sempre tive muito apoio dos meus familiares, principalmente do meu marido e dos meus filhos. Já fiz terapia várias vezes, aconselho todas as pessoas que tiverem o problema que façam terapia, porque a terapia ajuda muito. Hoje eu estou me sentindo ótima com a medicação que eu estou tomando. Faço assim, pilates, faço hidroginástica para extravasar um pouco e tem ajudado muito mesmo, porque são alternativas que ajudam a melhorar. A acupuntura também é muito importante. Bom, a gente ouviu aí no depoimento da dona Benedita um caso que é até comum, né? A depressão pós-parto. Edson, o que é essa depressão pós-parto? Quais as causas que podem levar a ela? A depressão pós-parto é um quadro de depressão que acontece dentro das primeiras 4 semanas após o parto. Ela é diferente de uma tristeza normal, que geralmente pode acontecer com mais frequência até o 10º dia após o parto. E ela se caracteriza pelos sintomas depressivos, como eu já falei, mas nesse período pós-parto. Ela está muito associada a fatores desencadeantes emocionais, como gravidez indesejada, como problemas de relacionamento com o companheiro, medo de assumir o papel de mãe, medo da transformação da vida. Mas diferente dessa pessoa que fez o relato, a depressão pós-parto costuma ser muito mais comum em pessoas que estão na sua primeira gestação. Né? No caso, ela disse que foi a 3ª. Também pode acontecer, mas é muito mais comum na primeira gestação. E dá para a gente entender, até porque a mãe de primeira viagem tem muito medo da sua transformação, o que vai ser com a sua vida. Então, é assim que a gente tem visto as depressões pós-parto. E ela precisa ser tratada também como as outras depressões, ou ela, com o passar do tempo, ela também vai se curando? Na verdade, é o contrário. Há uma urgência muito grande. Quando ocorre depressão pós-parto, existe um risco muito grande de complicação, no sentido da mãe negligenciar os cuidados ao seu filho. Porque ela mesma não está bem para cuidar dele. Então, são 2 pessoas que estão em risco, tanto ela quanto o recém-nascido. Então, o tratamento tem que ser um critério de urgência, inclusive. Agora, Edson, como é que a família, os amigos podem ajudar essa pessoa que está em depressão, que muitas vezes não quer nem sair de casa, né? É muito comum eu ouvir essa pergunta dos familiares, né? O que a gente faz, doutor, quando a pessoa não quer sair, eu chamo ele para sair, ele está muito deprimido, será que se a gente incentivar ele a sair, ele vai melhorar da depressão? Depende muito do grau. Nas depressões leves, eu diria que a família pode ter mais papel dentro das atividades desse sujeito. Então, convidando para sair, convidando para fazer coisas juntos, né? Quando a depressão já é moderada, já fica mais difícil, porque a própria pessoa não tem condições psíquicas e nem físicas, muitas vezes, de acompanhar aí esses convites. Então fica muito ruim para o doente que tem uma depressão moderada, principalmente a grave, de ficar atendendo a essas tentativas aí da família de colocar a pessoa mais para cima, né? Agora, já na depressão grave, aí é muito difícil mesmo da pessoa conseguir atender os pedidos dos familiares. O que a família não pode deixar de fazer é deixar de insistir que esse sujeito busque uma ajuda, seja com um tratamento médico, nos casos mais graves, seja com qualquer outro tipo de tratamento nos casos leve a moderado. Ela não pode deixar que o sujeito por si só busque ajuda, porque dependendo do grau, isto não vai acontecer. Bom, Edson, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e no próximo bloco você aí de casa confere como tratar a depressão e tem também o quadro de olho no estresse. Continue com a gente.
Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está o psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Edson Capone, nos esclarecendo sobre depressão. Mas antes de prosseguir, você se acha estressado? O que tem feito para desestressar? É hora do De Olho no Estresse. Roda aí! O estresse para mim é tudo que me tira do meu centro. Eu me considero uma pessoa equilibrada, porém quando eu estou estressado, irritado, eu sou capaz de fazer coisas que eu não faria se estivesse na minha sã consciência. A gente percebe a pessoa estressada na mudança de comportamento. Então uma pessoa muito extrovertida, comunicativa, que de repente está mais isolada, está falando pouco, um tom, né, mais impaciente, mais irritada, já é um indicativo de que alguma coisa não está bem. Dessas situações que a gente passa, que nos causam estresse, no meu caso, me deixa com bastante irritabilidade, sensação de impotência, às vezes até medo de me relacionar com as pessoas e acabar sendo grosseiro, acabar descontando em alguém as minhas frustrações. Decorrentes desse estresse todo do dia a dia. As profissões mais estressantes atualmente são as profissões ligadas à área de segurança, então os policiais, bombeiros, soldados, os seguranças também da área privada, controladores de voo também, né, são profissionais que estão sempre sob constante tensão, profissionais da área da saúde, bancários, executivos e os profissionais da área de telemarketing também sofrem bastante com um cotidiano estressante. Situações do meu cotidiano que me deixam bastante estressado. Já começa pela manhã com o trânsito até o local de trabalho, que acho que é um problema enfrentado aí pela grande maioria das pessoas hoje em dia. Aí dentro do próprio trabalho tem um relacionamento interno com os colegas, tem atendimento ao público, bastante cobrança de eficiência. Eu trabalho na área da segurança pública, já é uma profissão que tem o risco iminente, né, que a gente tem que lidar com essa situação. E outras situações aí do dia a dia. A atividade física hoje em dia é a forma mais comprovada, que melhor alivia o estresse, né? Se é uma atividade física em grupo, pela convivência, pela troca de experiências, né? A pessoa aprende a lidar, a conviver com situações também que às vezes no trabalho podem ser mais estressantes, mas ali naquele momento de lazer ela encontra uma outra forma de lidar, então ela também está ali descontraindo, né? Ela está deixando de lado outras preocupações para se concentrar naquele esporte, naquela atividade. Eu senti necessidade de procurar o esporte, a atividade física, justamente para controlar um pouco do meu estresse, que eu estava numa fase difícil, complicada, final de curso de graduação, entre outras coisas. Então eu encontrei na atividade física um suporte para conseguir me acalmar. Além disso, também eu era fumante, era sedentário, então isso estava fazendo com que aumentasse a minha baixa estima. E foi na atividade que eu faço, que é corrida e academia, musculação, que eu encontrei um aconchego, assim, um descanso mesmo. É o momento que eu desligo desses problemas todos do dia a dia. E a corrida e a caminhada são as mais indicadas porque o nosso organismo libera, então, na corrente sanguínea durante essa atividade física, os hormônios que geram o bem-estar e o equilíbrio emocional e aliviam o estresse. Estar de olho no estresse é observar o momento em que você acaba se afastando do convívio familiar, do convívio dos amigos, devido à irritabilidade, à falta de controle emocional. E é o momento de você estar buscando alguma coisa que te dê prazer. No meu caso, eu encontrei isso no exercício físico, na prática esportiva. Muito legal. Todo mundo que corre comenta que é uma atividade que acalma bastante, né? Agora, Edson, voltando aqui ao tema de hoje, na sua dissertação de mestrado, realizada em 2010, você estudou fatores de risco para transtorno mental comum na população metropolitana de São Paulo. Conta um pouquinho pra gente, faz uma síntese de quais as conclusões que você chegou. Nesse estudo, foram entrevistadas mais de 2.000 pessoas na região metropolitana de São Paulo. Uhum. E o foco, né, o objetivo, era perceber não só pessoas deprimidas, mas sim pessoas com tristeza muito forte, assim, não chegando a ser depressão. Uhum. Então a gente detectou que 1/4 da população
tem sintomas como tristeza, dificuldade de dormir, Nossa. ansiedade, problemas de digestão. 1/4 é bastante, né? É muito maior do que os 10% encontrado recentemente por uma pesquisa na mesma região, com 5.000 pessoas, que encontrou 10% de pessoas com depressão. Então, a gente encontrou 24% de pessoas com sintomas depressivos, que não configuram uma doença, necessariamente, versus 10% de pessoas com depressão. Ou seja, para cada pessoa com depressão, com a doença, nós temos de 2 a 3 pessoas com sintomas da depressão, mas que não chegaram ainda a se tornar uma doença. Nossa, e acredito que em regiões metropolitanas seja muito mais difícil ter tempo e possibilidades de ter outras atividades, de conseguir se distrair, porque normalmente a rotina ocupa mais tempo, né, das pessoas, né? Sim, e as pessoas que mais apresentaram esses sintomas depressivos são as pessoas que estão sobrecarregadas. Então, nesse meu estudo, o que a gente viu foi que as pessoas que não têm uma possibilidade de lazer, que estão sobrecarregadas, que cuidam de muitos filhos, que não podem contar com o seu companheiro e que principalmente são mulheres com baixa escolaridade e com baixo poder aquisitivo, são as que mais estão sujeitas à ocorrência de sintomas depressivos, por serem vulneráveis na sociedade e também por estarem sobrecarregadas. Esse foi a conclusão aí do nosso estudo. Bom, Edson, vou te convidar mais uma vez para a gente conhecer mais um caso. Agora a gente vai ver a história da Eva Bertuzzo, que também superou a depressão. A depressão, ela dá uma tristeza tão grande, ela dá uma tristeza tão profunda em você, que você não consegue ter ânimo para nada, você não tem ânimo, você não tem coragem, você não tem vontade, você quer ficar sozinha, você quer se isolar das pessoas que te amam, e você faz de um pequeno problema um caminhão de situações terríveis e difíceis, mas eu consegui sair da depressão sem remédio. Eu passei por uma situação muito complicada, que foi separação, e como eu tinha filhos pequenos, eu não tinha tempo de ficar alimentando aquela depressão. Eu tive que olhar mais para os meus filhos do que propriamente para mim. Através dessa dor, desse sofrimento, me trouxeram, sabe, muito aprendizado. Eu aprendi muito através de tudo isso. Hoje eu consigo solucionar meus problemas, eu consigo passar por cima de situações nas quais lá atrás eu não conseguia. Então, hoje eu falo para você, eu sou uma mulher feliz. Que bom que você encontrou esse equilíbrio, Eva, parabéns. Agora, Edson, já que a gente está falando, né, de superação, ouvindo tantos depoimentos bacanas, quais as formas de tratamento para a depressão? Bom, as formas de tratamento, elas são muito variadas, né? Apesar do conhecimento ser muito mais a respeito de tratamento com psiquiatra, né, com medicações psiquiátricas, há uma enorme gama aí de possibilidades terapêuticas. Nós temos aí, desde, por exemplo, mudança no estilo de vida, então a prática de atividades físicas, a mudança da dieta, né? Temos também o uso de psicoterapia, que na minha opinião é um dos principais tratamentos, e nós pudemos ver nos 4 relatos que as pessoas mudaram as suas atitudes. Sim. E o remédio não ajuda a mudar a atitude. Então, nesse caso, a terapia, além de curativa, ela é preventiva, porque ela previne novos episódios, já que a pessoa muda o jeito de se relacionar com ela mesma e com os demais. Mas, em casos onde houver maior gravidade, ou for o desejo do paciente, ou esses outros esforços se mostrarem insuficientes, a medicação pode ser muito útil. Agora, Edson, os antidepressivos, eles podem causar dependência? Ele não causa dependência, mas a pessoa, em vez de mudar a sua atitude, ela prefere, muitas vezes, tomar o remédio. Então, a gente diz que não causa uma dependência, mas favorece com que a pessoa, muitas vezes, não busque outras formas de resolver o problema. Então, assim, são pessoas que, ao invés de tratar a causa do problema, a gente acaba tratando a consequência, que é a depressão, com medicamentos. Então,
seria um tratamento, na minha opinião, inferior, o tratamento feito só com medicamentos, porque ele não atua na causa e não previne novos episódios de depressão. A gente pode ver que todas essas pessoas que relataram, elas acabaram se livrando da depressão, né? Elas tiveram episódios, mudaram o seu jeito de ser e acabaram se livrando. Então, são várias aí as maneiras de você poder fazer o tratamento para a depressão e que, apesar de serem mais conhecidos, os remédios não são os únicos. Agora, Edson, tem alguma novidade no tratamento para a depressão também? Alguma nova terapia? Na verdade, não é uma novidade, né? A homeopatia, ela já existe há mais de 200 anos. Eu, além de psiquiatra, sou homeopata e tenho ido a diversas faculdades no estado de São Paulo divulgar para os médicos, para os psiquiatras, o uso da homeopatia na psiquiatria, né? Ela se mostra muito eficaz, com a boa notícia de você não ter efeitos colaterais. O preço do medicamento é baixo, então ele é acessível a quase todas as pessoas. Hoje em dia, com R$10 você faz o seu tratamento durante 2 meses. E você pode fazer o tratamento só com homeopatia para a maior parte dos casos de depressão. Quase todos os casos de depressão é possível tratar apenas com homeopatia, com exceção dos casos onde houver risco de complicações. Por exemplo, numa depressão pós-parto, que houver risco para a criança, ou numa depressão onde houver risco de suicídio, a homeopatia não deve ser usada isoladamente. Mas, na minha experiência própria no consultório, de cada 10 pacientes que vêm com depressão, 9 são tratados e curados apenas com homeopatia. Bom, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Edson, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Trouxe várias informações novas para a gente. Foi um prazer recebê-lo. O prazer é meu. Bom, e você aí de casa quer rever este programa? Então basta acessar o nosso site, é o www.tv.nesp.br/Saúde em Prática. Lá você encontra todos os programas já exibidos e a gente se encontra na semana que vem. Até o próximo programa. Tchau, tchau.